A palavra de Deus para o seu coração nesta noite vem ali de São Paulo. Eu estive pregando aqui nesse campo, pregando a mensagem de Deus lá na sede. Eu preguei na sexta-feira com a bênção de Deus, e hoje o pastor José Luiz se convidou para estar aqui trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Quero falar de uma ressurreição do filho único de uma mulher que era viúva. Creio que Deus tem uma revelação ao nosso coração através desta mensagem. Eu viajar para esse Brasil todo aí pregando a palavra de Deus, dentro do presídio, fora do presídio, em alguns hospitais, algumas casas de recuperação na região do sul de Curitiba, e Deus tem curado câncer, HIV, tem curado muitas doenças, diabetes, doença do coração. Ontem mesmo eu estava pregando, Deus curou umas 12 pessoas só de coluna. A pessoa não aguentava mexer com a coluna. Se você tiver com a coluna hoje doente, eu quero chamar você aqui na frente depois dessa mensagem. Eu quero orar e mandar você procurar essa dor da sua coluna. Deus vai te curar hoje. Prepare aí a sua fé. Amém? Amém? Amém. Prepare a sua fé. Eu não sei se vou botar mais aqui. Eu falei para Deus, depois que eu for embora daqui, eu passo 4, 5 anos sem voltar numa cidade. E às vezes eu nem volto mais. Vou para outra cidade, outros lugares. Então tem que aproveitar enquanto estou aqui, não é verdade? Para fazer a obra de Deus. Então Deus me chamou, me escolheu para pregar o reino dele, orar pelos enfermos, pregar para os presos, para os drogados. Estive pregando no Rio de Janeiro, nas periferias ali de Macaé, na região ali naquela favela das Malvinas, ali que os irmãos devem conhecer ali. Fiquei 6 meses, onde teve muito tiroteio, mas Deus me livrou de tudo isso. Mas eu pude pregar para vários chefes do tráfico ali, pude chegar perto dele e pregar a palavra do grande amor de Jesus para eles. Não podemos ter medo, temos que falar de Jesus. Eu não vim pregar por causa de dinheiro. Eu não tenho nem ouro nem prata, o meu ministério é como paralelo de Jesus e de Paulo. Jesus disse: eu não tenho onde inclinar a cabeça, eu não sou um deles. Eu não tenho nada de riqueza daqui da terra que possa oferecer, só tenho a alegria do Senhor, e eu creio no reino de Deus, e a palavra de Deus que está para levar é a unção de Deus. Isso é importante, vale mais que ouro e prata. O céu não tem dinheiro que paga a salvação em Jesus Cristo. Amém, queridos? Então Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: e aconteceu pouco depois de ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto à porta da cidade, eis que levaram o defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia a grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele disse-lhe: não chore. Chegando, tocou a esquina, e os que levaram pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto se assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e todo se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E a igreja concorda com essa mensagem? Diga amém, Jesus. Amém. Muito grato. Vos poderá sentar. Quando eu leio essa mensagem de Deus, vejo dessa grande ressurreição de aqui fala de duas multidões. Uma multidão que ia com Jesus entrando na cidade de Naim. Jesus com seus discípulos, uma multidão. Uma multidão significa 5.000 pessoas, paralela 10.000, 15.000 pessoas, uma multidão. Porque multidão significa muita gente. A mulher também que ia enterrando o seu filho único, ia saindo também com a multidão. Ela ia chorando amargamente, desesperada. E ela, ao sair daquela cidade, ela se depara com Jesus. Porque Jesus, ele chegou na hora certa. No momento, Jesus nunca chega atrasado. Ele só chega na hora exata. É porque a gente somos um pouco inquietos, somos ansiosos pelas coisas.
Queremos que as coisas aconteçam agora, aconteçam amanhã, aconteçam rápido. E tudo é o momento de Deus. Tudo é para a glória de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem na hora certa. É na hora, é na vontade de Deus. Tem coisas que Deus faz na hora. Tem coisas que Deus passa um tempo para você se aperfeiçoar, para você buscar, para você orar. Quem sabe para você se dedicar mais na oração buscando a Deus. Mas o nosso Deus é um Deus que não falha. A Bíblia diz que Ele é um Deus justo e fiel. É um Deus generoso para com todos. O prazer de Deus é estar no meio do seu povo, abençoando nossa vida. Esse é o prazer de Deus. Eu posso testificar isso por muitos lugares. Por onde tem passado, Deus tem curado câncer, uma doença que não tem cura, um câncer de estômago. De um certo senhor que estava desesperado. Eu não sabia que ele estava com câncer. Como os irmãos estão sentados aí ouvindo essa mensagem. Na hora que eu orei, Deus fez aquele câncer sumir. Ele esteve no hospital e o médico ficou babando de queixo caído e dizia assim: não está mais o câncer, o que foi que houve? Porque Jesus chegou primeiro, Jesus chegou na hora certa. Jesus, ele se compadece das pessoas. Ele não tem um ser mais que ama a vida. E que ama a alma tão que ele deu a vida dele por nós. Chama-se Jesus Salvador. Chama-se Jesus o Cordeiro de Deus. Ele ama tanto vida que ele se compadece. Ele se compadeceu dessa mulher. Quando ele entra na cidade, ele vê uma multidão vindo com a mulher. E a mulher vinha chorando desesperadamente, porque a mulher, aquela senhora, era viúva, já não tinha marido, e o que ela tinha era um filho único que ela tinha, porque aquele filho dela com certeza seria o futuro dela para frente, porque os filhos antigamente ajudavam os pais e as mães, não é como muitos de hoje. Porque na época, vamos falar, uns 20 anos atrás, tinha filho que trabalhava e dava dinheiro na mão do pai. Pai, eu ganhei aqui 100 reais, toma aqui o dinheiro. Eu fiz muito isso. Trabalhava na roça, eu trabalhava numa usina de açúcar. E eu pegava o meu salário no mês e falei: pai, é isso aqui, pai. Eu contribuía com meu pai, para ele fazer conta, para as coisas ajudarem. E meu pai era a forma de obedecer, por isso que Deus tem me abençoado muito, tem me preservado, me dado livramento, tem me guardado, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem, que seja bastante dias na terra. Muitos filhos morrem jovens, porque não respeita pai, não respeita pastor, não respeita a sua mãe, às vezes vai parar dentro do presídio, porque não obedece pai, e a culpa não é do pai, é o filho de pastor que está lá dentro também, a culpa não é do pastor, é porque existe filho rebelde, desobediente a pai, a mãe, desobediente a Deus também, e vai parar esse lugar para que não é lugar para eles. Muitos que eu ia pregar no presídio, ele falava: meu pai é pastor, a minha mãe é dirigente de ciclo de oração. Eu falei: mas esse lugar não é para você, eu sei que sua mãe está orando por você. Quando você sair daqui, toma uma iniciativa, toma uma atitude de não voltar para esse lugar mais, porque não é um lugar bom. E essa praga chamada droga tem destruído juventude dentro da escola, dentro da faculdade. Nós viajamos e vimos diante da sociedade rica, diante de homens ricos de negócios que têm entrado por esse caminho, e é um caminho sem retorno. Se não for Jesus, é um caminho à cadeia ou morte, é um caminho sem retorno, porque por isso que Jesus disse, na morte dele havia muita mãe batendo no peito, chorando e gritando naquele cenáculo da morte de Cristo. E Jesus disse: chorai pelos vossos filhos, porque devemos fazer isso, orar e chorar. Meu Deus, nossos filhos, Senhor, temos que rasgar o coração, para que Deus livre os filhos desse caminho. Amém, queridos irmãos? Amém. Porque o poder de oração de mãe mexe com Deus. Mãe tem um sentimento que ela vê as coisas de longe, ela pressente as coisas, e não é mentira, é verdade. Deus revela, Deus fala no coração de mãe. Quando é mãe, é pai, mesma coisa. E Deus faz sentir algo. Filho, não é assim, não vai para esse caminho. Eu sei que Deus está falando com alguns jovens aqui, que tem pai, que tem mãe, e você deve obedecer seu pai e sua mãe, honrá-lo, porque se você não honrar teu pai e tua mãe, você jamais vai honrar a Deus que nunca viu. Então, se você respeita tua mãe e teu pai, teus dias será abençoado na terra, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso.
Então essa mãe tinha esse único filho, que era o seu sustento, era o seu futuro, e agora a morte leva. Imagina o coração daquela mãe. Eu sei que tem mãe aqui que se sente, ver o filho está doente, ela se sente, aí levar o filho no médico, se preocupa. Imagina a morte levar. A gente, quando morre um ente querido nosso, nós sentimos. Esse dia morreu uma irmã lá de Perebé, que eu preguei lá na casa dela 3 dias, comi lá, ela ria comigo, e de repente ela teve um problema de hemodiálise, e ela sofrendo, e eu orava, todos os pastores ungidos orou, Deus não curou ela, e eu sentia que Deus ia prepará-la, ia levar, porque tem fruto que está maduro, Deus quer levar, é dele, é igual a minha vida. Eu estou pregando, se Deus quiser me levar agora, Ele me leva. A nossa vida está escondida em Deus, em Jesus Cristo. Na hora que Ele quer, Ele colhe, é dele. Nós somos de Deus, nós sentimos, ninguém se conforma com a morte, porque a gente sentimos falta de alguém, do ente querido, de um amigo, de um pai ou de uma mãe. Eu sempre falo que, como diz assim, um pai, um filho enterra um pai, um filho enterra um pai, mas uma mãe e um pai enterrar seu filho dói demais. Dói demais. E o nosso Jesus, Ele sentiu uma tão grande compaixão dentro do seu interior, que se moveu-se por aquela viúva. E a primeira coisa que Ele fez não foi no esquive ao caixão. Ele chegou primeiro trazendo uma palavra de consolo. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio consolar todos que choram. Ele veio consolar, porque Ele sabia que nós não resistiríamos a ficar sozinhos nessa terra, nesse mundo cruel, nesse mundo bárbaro, de tanta violência e criminalidade. Ele sabia que Ele teria que nos enviar um consolador. Por isso que Ele, quando estava aqui, Ele consolou muitos que choram. Ele pregou e se compadeceu de muitos doentes, muitas pessoas, como aquela mulher que tinha um filho, uma hemorragia externa. Ele disse: filha, tua fé te curou. Ela tocou nas olas das vestiduras de Jesus. Em outros pontos, aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, a mulher cananeia também, ela correu atrás de Jesus, gritando desesperada, porque a filha estava em casa endemoniada. E Jesus também, falando algumas palavras, testando ela, a fé dela, ela prevaleceu com a fé, dizendo: até os cachorrinhos comem das migalhas. Falou essa palavra para Jesus. Jesus não aguentou essa palavra e disse: mulher, grande é a tua fé. Vai, tua filha está liberta, está curada. Não pensou em Jesus de nada. Por isso que eu digo, uma palavra de Jesus vale muito. Eu quero dizer que às vezes o médico desengana, porque Deus manda a gente respeitar a medicina. Tem momentos que a gente tem que passar pelo médico, mas tem coisas que o médico não pode fazer, e o nosso Jesus, Ele vai além da medicina. Por isso tem um louvor que diz assim: Ele vai além da medicina. Então Ele vai além da medicina, porque o médico diz que não tem mais jeito, e Ele, tudo é possível àqueles que creem. Ele disse: ainda que esteja morto, pode viver. Foi o que aconteceu. Ele consolou o coração dessa viúva de Naim, dizendo para ela: filha, não chores. Palavra forte de Jesus. Porque às vezes você chora. Tem momento, Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, há um tempo de chorar. E tempo de chorar é tempo de perder, é tempo de angústia, tempo de dificuldade, tempo de uma prova, tempo, sabe, de um deserto na sua vida. E é um tempo que a gente chora, porque já foi um tempo de eu chorar muito aos pés do Senhor. Não é porque eu não choro não, tem tempo ainda que eu choro ainda. E quando eu oro chorando, essa é a melhor oração quando você ora, meu Deus, quando você rasga o coração e se joga aos pés do Senhor, e lança a tua dor, e lança a tua ansiedade, e lança o teu objetivo, o teu sonho, lança ao Senhor. Não deve carregar os seus problemas dentro de você não. Você deve falar com Deus. Você tem um Deus que você pode falar com Ele. Você tem um Deus que pode chorar aos pés dele. Você tem um Deus que pode contar a sua carência, a sua necessidade, o que está acontecendo com você. Você tem um Deus que você pode desabafar com Ele, que você pode contar com Ele,
que você pode expressar a tua dor, o teu objetivo dentro de você, aquilo que está te incomodando, aquilo que está doendo dentro de você. Você pode falar com esse nosso Deus, e Ele é Deus que tem um caráter tão grande, que Ele é poderoso. Levante a mão para Ele. Ele é poderoso para responder a tua lamentação. Ele é poderoso para atender o pedido de um necessitado, porque esse Deus que eu estou pregando aqui é Deus de necessitado. Tem pessoas que não entendem socorrer o necessitado. Essa mulher estava necessitada de um milagre, da ressurreição do seu filho, e Jesus chegou na hora certa, filho. Jesus é poderoso para chegar na sua vida na hora certa. Não se desespere por causa do seu filho, porque a palavra que eu tenho para você é essa que o carcereiro perguntou para Paulo uma certa vez: o que é que eu faço para ser salvo? Ele disse: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não são os parentes, é teus filhos que Deus quer salvar também. Você tem uma promessa de Jesus, e a promessa é que Jesus não quer só levar você para o céu. Jesus quer levar o teu marido, o teu filho, o teu vizinho, o teu próximo, aquele que está mais perto de você. É eles que Jesus quer levar, quer salvar. Porque Jesus não veio para os que estão sãos. Os que estão sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes. Sabe o que é os doentes? E você pode pensar: Jesus veio para o homem que está doente, está com a dor. Não é isso que eu estou falando. Os doentes de espírito, doentes, pessoas que estão no crack, na cocaína, na sacheta, jogado, abandonado, no feitiço. São esses que estão doentes, as meretrizes, diante da prostituição. São esses perdidos, doentes de alma, que não tem alegria, não tem certeza de salvação, não tem paz, não sabe discernir o caminho da direita nem da esquerda, não tem convicção de certeza nenhuma para onde vai se morrer. Então Jesus ele se compadece de pessoas perdidas, pessoas que não tem mais jeito, que você e eu falam que não tem mais jeito. E Jesus disse: tem jeito, eu vou dar um jeito nesse negócio. Porque Jesus pega tudo que não presta, que a gente critica e a sociedade mete o pau, critica também. Aí Jesus pega pessoas que não prestam. Eu vejo tanto que não prestava diante da boca de alguém, que não presta, não vale nada, não tem mais jeito. Jesus disse, Jesus traz ele e faz dele um príncipe, um pregador da sua palavra. Eu mostro para você dentro da Bíblia que Deus faz isso. Salmo 113, versículo 4, 5. Ele diz que ele pega o homem do pó, pega o homem do muturo é lixo, e faz dele um príncipe. Príncipe do seu povo. Príncipe é um pregador, príncipe é um pastor, príncipe é aquela mulher que se entrega para Cristo. Vira um príncipe do Senhor nosso Deus. E tem valor. Porque se eu dou valor a almas perdidas, imagina o nosso Jesus. Imagina o amor de Jesus. Então você que ama tanto algo que eu acabei de falar, que ele ama, que ele deixa 99, que não precisa de arrependimento e corre atrás de uma perdida, que precisa de ouvir uma palavra, que precisa de ouvir um refrigério, uma palavra de salvação. Às vezes a gente reclamamos de muitas coisas. Como eu preguei esses dias, tem pessoas que querem escutar e não escutam, quer falar e não fala, quer andar e não anda, quer pular mas não pula, quer comer mas não tem um apetite para comer, quer dormir mas não tem um sono para dormir. E você está aqui andando. Deus deu as mãos para você trabalhar, para você apalpar, para você pegar. Deus deu os olhos. Tem muitos que querem ver e não conseguem ver, e Deus deu os olhos para você ver. Você está me vendo? E o Senhor disse: tu crê, tu vê a glória dele, tu crê, tu vê a glória de Deus, tu vê a cura, tu vê a salvação dos seus filhos, tu vê, você vai ver até quando você tiver fogozinho no cabelo bem clarinho, você vai ver teus netos, tataranetos, quem sabe até bisnetos, porque isso é bênção de Deus.
Abraão pode ver isso e alcançar. E Deus quer que nós avançamos também. Nossos dias são poucos na terra. Passa rápido. Tem pessoa que aceita Jesus, Deus cura, Deus faz maravilha, depois ele esquece, vai para o mundo. E eu falei para Deus, como é que eu posso esquecer do que Deus fez na minha vida? Deus me livrar de revolta, me livrar da morte. A morte 3 vezes queria me levar. A morte chegou cara a cara e disse, eu vou levar agora. Eu vi a morte me levando, mas eu vi Jesus com a mão dele me puxando e pegando da mão dele poderosa. Porque Jesus tem poder sobre a morte, tem a chave da morte e do inferno. Para o diabo tocar em mim, eu tocar em você, até no teu filho que ainda não tomou a decisão, tem que falar com Jesus primeiro. Por causa de você, Deus livre os teus entes queridos. Por causa de você que adora, que busca, que teme ao Deus Todo-Poderoso, que de comandar e juiz, chama de fogo, que me quinara vascuir, que tu que me de canaracé, que tu entra por esta porta para adorar, para ouvir a palavra de Deus, e por causa de você, Deus livre aos seus. Deus livre aos seus. Por isso que nós temos que honrar e valorizar esse Deus. Levante a mão para Jesus, levante a mão para ele. Temos que valorizar esse Deus, querido. Não é reclamar com ele, ficar reclamando. Sabe o que eu falei para Deus? Deus me chamou para a obra. Eu não me ofereci, Senhor, eu vou pregar. Eu não, Deus me chamou. Você vai pregar os 4 cantos da terra. Você vai curar os doentes em meu nome, Jesus disse. Deus falou, receba os dons. Recebi. Eu orei 10 anos dentro de uma mata. Deus falou, receba os dons. Deus mostrava a visão, expulsando demônio, orando para o enfermo. E já ganhei 2 centros de macumba para Jesus na cidade de Lênis. O macumbeiro tinha 15 anos com orixá. A mãe dele tinha um tumor que não tinha cura, e ela estava esperando o diabo curar ela. 15 anos dentro da macumba. Os 15 anos ela estava mais enferma ainda, mais pior. E ela, quando chegou num dos cultos que nós estávamos numa residência, estava cantando o louvor da harpa cristã, pastor. E ela escutou aquele louvor. E ela veio naquele culto, e quando ela veio, ela vomitou um bolo de sangue. Sabe aquele bolo de sangue dentro dela? Deus que ela vomitar tudo que estava dentro dela. E ela foi curada, saiu chorando. E dizendo, 15 anos estava desenganado. Ela disse, o meu filho é pai de terreiro, de macumba, de orixá, de santo, da cidade que ele tinha pai de santo, mas pai de santo é Deus. Eu conheço, o pai de santo que eu conheço é Deus. Deus é pai de todos os santos. Aí, ele veio também, eu vi, ele veio Deus curando, expulsando demônio. Ele disse, eu faço esse trabalho, o macumbeiro falou. Tem que desafiar nós. Como é que pode ele desafiar o homem de Deus? Ele falou, todo mundo na cidade tem medo de mim. Já entrei em igreja, nunca caí endemoniado, mas no culto que a gente estava, ele caiu encapetado. Ele pegou um irmão por aqui, levantou o irmão, com a mão só, ele segurou o moço aqui. Eu não estava nesse dia não. Esse irmão estava lá, segurou o moço aqui, e o moço só foi no chão. O irmão falou, põe ele no chão. Em nome de Jesus, expulsou o demônio dele. Ele fez uma macumba para nós correr da cidade. Esse macumbeiro, ele gosta de fazer macumba para fechar a porta da igreja, fazer pastor correr da cidade, faz macumba. Se dizer macumbeiro, tem uns que até faz macumba para você mudar, sair dali que está incomodando ele. Mas não tem jeito, pode rodar a baiana, pode bater tambor. Mas aquele que está em Jesus Cristo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. 1000 demônios cairão à tua esquerda, 10.000 demônios cairão à tua direita. Mas o ungido de Deus não será atingido. Porque eu aprendi a crer. Eu não estou pregando o evangelho de fogo e de palha. Eu sempre falo isso, nem água com açúcar também. Eu estou pregando o evangelho que é poder de Deus. Esse evangelho vai no sangue, vai no espírito, vai nas juntas, vai nas medulas, vai no pensamento, vai no íntimo da tua alma. A medicina não vai, mas o evangelho, a palavra entra lá dentro, ela te cura, te sara, te renova, te enche de alegria, te dá uma força que você vence tudo. É a palavra de Deus. Por isso eu disse, venha na palavra de Deus, e você é salvo pela palavra que é Jesus Cristo. Quando chegou, ele chegou lá e ele foi liberto também.
Mas ele falou, eu fiz uma macumba para vocês embaixo da cidade.